Rio de Janeiro castigado pela chuva e agora o prefeito Marcelo Crivella está anunciando a revisão do índice mínimo de chuva para as sirenes tocarem em comunidades. Inclusive, uma sirene não tocou no Morro da Babilônia, onde 2 pessoas morreram na noite dessa segunda-feira por causa de falta de energia. As últimas informações da chuva no Rio, Rodrigo Viga, som e imagem. Bom dia, Vigar. Bom dia, meu caro Tiago. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. O Rio de Janeiro está em estágio de crise, o nível mais elevado da Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai de 1 a 3, normalidade, atenção e crise, praticamente, eu diria, 12 horas, porque pouco depois das 9 da noite de ontem, o Rio de Janeiro entrou em estágio de crise por conta dessa chuva torrencial, desse temporal que já matou, já vitimou aí quem está nos acompanhando pela internet. Nós temos imagens do que aconteceu, principalmente na Zona Sul, bairros nobres como Gávea, Jardim Botânico e outros ficaram literalmente debaixo d'água, ruas e avenidas viraram rios, mas a chuva também atingiu a Zona Norte, o bairro da Tijuca e a Zona Oeste da capital. 2 pessoas morreram, meu caro Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, no Morro da Babilônia, que fica no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro. 2 irmãs, uma de 53 e outra de 55 anos de idade. Houve um deslizamento por lá e uma terceira pessoa permanece sumida, permanece desaparecida. No bairro da Gávea, o homem também foi encontrado morto debaixo de um carro. Ele estaria em uma motocicleta que teria sido levada pela força, pela enxurrada provocada por esse grande temporal. Meu caro Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, a chuva deu uma ligeira trégua de madrugada, mas continua chovendo intensamente na manhã desta terça-feira aqui no Rio de Janeiro, e a orientação da Prefeitura, das autoridades, é que as pessoas evitem sair de casa. E aquelas que estão em local de risco, especialmente também procurem um abrigo. Afinal de contas, as sirenes soaram em mais de 40 vezes em diversas comunidades do Rio de Janeiro. Meu caro Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, mas no Morro da Babilônia, onde morreram essas 2 irmãs, a sirene por lá não tocou, não soou. Por isso, o prefeito Marcelo Crivella disse agora há pouco aqui no Centro de Operações que esse índice pluviométrico que determina o acionamento justamente das sirenes vai ser reavaliado. Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, o bairro do Jardim Botânico também deve ganhar um piscinão, uma obra para construção de um piscinão, porque muitas pessoas ficaram ilhadas e estão ilhadas desde ontem por lá porque não conseguem sair de Gávea, Jardim Botânico, dado o elevado nível da água trazida pela chuva. E a chuva também trouxe muita poeira, trouxe muita terra, melhor dizendo, e muito lixo, que acaba dificultando ainda mais a vazão dos bueiros, que já não funcionam tão bem assim. A prevenção do Rio de Janeiro vem deixando a desejar, não é de hoje, Tiago, e há números que dizem que a Secretaria de Obras do município, que tem um orçamento para enfrentamento à chuva este ano de 350 milhões de reais, teria gasto no máximo 7 milhões de reais até agora, e já estamos no mês de abril, meu caro Tiago. É isso que eu não entendo, professor Vila. Tem o dinheiro, por que não investe, né? Acho que, claro, evidentemente as chuvas foram fortes, ninguém questiona isso, né? Não é a primeira vez que o Rio de Janeiro passa, ao longo da sua história recente, por chuvas tão fortes. A questão é como que o poder público age em relação a isso, né? Nós precisamos de um Estado eficiente, de mais Estado, não de menos Estado. Os melhores países da Escandinávia têm mais Estado e não tem menos Estado, né? Estado, entenda-se, né? A social-democracia na Europa, o Estado de bem-estar social, um Estado com mais Estado, não com menos Estado. Aqui no Brasil, o pessoal inventa lero-lero, como ninguém contradiz, só eu e alguns outros. Então vamos só explicar. Aí um exemplo do Janeiro, precisa de mais Estado. Não vão querer privatizar a água, né, das chuvas. Então a questão que se coloca é competência, compromisso com a comunidade. Evidentemente a topografia da cidade é problemática, a ocupação foi indevida ao longo de mais de 100 anos, desde a primeira favela no Morro da Providência, em novembro, final de 1897, foram os soldados que vieram de Canudos. Foi a partir dali, a cidade já tinha problemas, aí piorou mais, tem problemas de impermeabilização do solo, etc, etc, etc. Agora, é possível detectar quais são os principais problemas em quais as áreas? A questão da competência do poder público, mas aí também passa pela população. Afinal, a população que elegeu o Crivella e os prefeitos anteriores. Lembra as votações consagradoras de prefeitos e de governadores que destruíram o Rio de Janeiro? É difícil achar um bom governador do Rio de Janeiro desde 1965, quando Carlos Lacerda perdeu a eleição na Guanabara, ainda não havia Rio,
o estado do Rio só em 1975, e Carlos Lacerda foi um excelente governador do Rio de Janeiro, tal, que fez grandes obras que até hoje são fundamentais para a cidade. A questão, portanto, é essa: falta capacidade, falta gestão, mas falta o eleitor agir como cidadão. Ô Viga, bom trabalho para você. Você volta já aqui no jornal. Até. Obrigado, Thiago. Só para não botar na conta de um só, como tem feito, como a gente tem alertado aqui durante a programação, a ciclovia Tim Maia ruiu mais um pedaço novamente. Foi uma obra olímpica do ex-prefeito Eduardo Paes, que inaugurou com pompa e circunstância. Nitidamente uma obra que não tem condições de ser utilizada, né, meu caro Thiago? É isso. Até